Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de terror presente no livro O Grande Caldeirão de Contos Assombrosos, antologia de Halloween. A autora do conto é Anna Fuchs. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo com alguém que você pensa que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? Prelúdio, por Anna Fuchs. A casa da Rua Roma permanece de pé e invicta. Brenda chegou à Rua Roma num domingo. À época, sentia no ar aquela urgência do fim de tarde, quando tudo está alaranjado pelo pôr do sol e o dia seguinte se esgueira como um grande monstro de boca aberta. Não precisou tocar 2 vezes. Tinha ido passar algumas semanas na casa de amigos de longa data da família, mais especificamente pessoas que conhecera antes do trágico acidente. Não era do seu feitio pedir favores assim, mas o festival de fotografia para o qual havia se inscrito estava prestes a começar e a cidade de Amparo era conhecida pelo inverno rigoroso e os preços altos em acomodações. A casa ficava num terreno irregular no alto de um pequeno morro coberto de paralelepípedos, toda pintada de branco, com janelas escuras, quase romântica, como se retirada de um livro começado com "Era uma vez". A porta se abriu revelando uma família perfeitamente harmoniosa e sorridente. Parados num abraço congelado à porta, pai, mãe e o casal de filhos pareciam felizes em recebê-la. Experimentou a estranha sensação de sentir-se imediatamente acolhida. "Ah, Brenda, é mesmo um prazer tê-la em nossa família", a voz soava aguda e embargada. "Obrigada de novo, Sheila. Eu sei que faz muito tempo desde que nos vimos pela última vez, mas não conheço mais ninguém na cidade." "Você era uma menininha de o quê? Uns 10 anos?" "Sim, acho que sim." A voz sóbria e vibrante do pai da família preencheu o pequeno espaço que os separava. Por um momento, todos sorriram sem graça, num constrangimento mútuo, ao se lembrarem de quão frágeis eram os laços entre eles. "Vamos, entre, já estou com as mãos geladas." Sheila falava alto, num tom meio emocionado. "Você não deve estar acostumada com o frio dessa época do ano, não é?" E Brenda foi puxada para dentro da casa em meio a conversas bobas sobre o tempo. Puxa, como as crianças eram grandes. Da última vez que vira Raul e Sheila Mariatti, seus próprios pais ainda eram casados e os Mariatti esperavam sua primeira filhinha, que agora parecia ter uns 11 anos e olhava para ela com certa ansiedade. Incrível como mesmo a visita mais inconveniente e insípida parece empolgar as crianças. Comeram pizza como se celebrassem algo e depois do jantar Sheila conduziu Brenda ao quarto de hóspedes. "Mais uma vez, eu não tenho como agradecer, Sheila. Quando vi no Facebook que vocês estavam morando aqui, pareceu perfeito. Serão só 2 semanas e eu farei de tudo para não incomodar. Serei invisível." "Não seja boba, querida. Estamos felizes por tê-la aqui. Tínhamos muita consideração por sua mãe, você sabe. É bom estar em contato depois de tanto tempo." Mais uma vez, o silêncio constrangedor. "Bem, boa noite." Sem a voz trêmula de Sheila preenchendo o quarto, ele parecia menor. A pequena cama de solteiro encostada à parede e o guarda-roupas modesto com espelho no meio compunham o cômodo. Brenda fechou a porta atrás de si e tratou de se acomodar da melhor maneira que pôde. A pequena estante perto da cama acomodou 2 livros, um porta-retratos com uma foto de sua mãe, o carregador do celular e um bloco de anotações a respeito das fotografias que seriam expostas no festival. Entre as 5 de sua autoria selecionadas pela curadoria do museu, ela ainda não tinha decidido quais seriam as 2 a serem expostas. Em vez de dar-lhe um momento de empolgação, no entanto, a ansiedade fez seu estômago embrulhar. Tirou o jeans e os tênis e vestiu a camiseta velha e larga que usava para dormir.
Acomodou-se na cama e um leve frio percorreu sua barriga antes de apagar totalmente. O despertador disparou às 7. Às 2, Brenda teria uma reunião com os organizadores do evento, mas estava decidida a se levantar cedo para ter tempo de explorar um pouco a cidade durante a manhã. Desceu as escadas forradas com carpete macio e encontrou a família que a hospedava reunida à mesa para o café da manhã. Todos sorriram e olharam para ela com uma atenção quase desconfortável, como se esperassem que ela dissesse ou fizesse algo. Mas a sensação passou assim que disseram bom dia e continuaram a comer e conversar amenidades. Brenda caminhou lentamente em direção à cadeira vazia, sentou-se e serviu-se dos ovos mexidos com torradas e uma grande xícara de café. Conseguiu montar um pequeno sanduíche para o almoço antes de sair da casa empunhando sua câmera e apontando-a para os cenários mais inusitados. Gostava das bizarrices, costumava dizer. Ainda na faculdade, organizaram um ensaio apenas com fotos de gravetos quebrados, guimbas de cigarros jogadas no chão, sapatos perdidos e filhotes de morcego mortos nas ruas. Chamou a exposição de O que fica por onde passamos e recebeu duras críticas. A maior parte delas dizendo que um ensaio não precisava ter um tom tão sinistro e que fotografias de filhotes mortos eram uma pura apelação de alguém que tem pouco com o que contribuir. Idiotas insensíveis. O encontro com os organizadores do museu, ao contrário de sua primeira exposição, foi empolgante. A família Mariatti tinha falado bem dela pela cidade, o que lhe pareceu uma grande surpresa. Antes de enviar aquela mensagem a Sheila pelo Facebook, Brenda poderia jurar que nem se lembrariam dela. E eles eram influentes na cidade, ainda que não tivesse para isso um motivo aparente, já que não se tratava de uma família muito rica ou com interesses políticos. Dando-se por satisfeita pela bondade inesperada, Brenda passou na loja de conveniências perto do museu e comprou um vinho para presentear seus anfitriões. O jantar foi, de novo, um momento agradável entre a moça de 20 e poucos anos e a generosa família que a hospedava. Brenda teve a oportunidade de conversar com as crianças. Joana, de 11 anos, parecia ser tímida, os cabelos pretos escorrendo pelo rosto. Falava sem muita empolgação sobre a escola e parecia mais interessada em entender sobre o trabalho de fotografia, fazendo perguntas engraçadas como: mas então você só tira fotos e te pagam por isso? E todos riam e bebericavam o vinho que custara quase um mês do salário de Brenda. O menino mais novo, Henrico, devia ter entre 4 e 5 anos e não entendia exatamente a conversa dos adultos, mas contentava-se em sorrir, beber o suco de uva, da cor do vinho, e sacudir as perninhas na cadeira, empolgado. Quando finalmente sentiu que já tinha passado tempo demais convivendo com pessoas e precisava de descanso, Brenda pediu licença e subiu as escadas para o seu quarto. Ao fechar a porta atrás de si, sentiu um alívio estranho que sempre a inundava quando ficava sozinha. Ligou os fones de ouvido, que passaram a tocar um estilo dramático de música instrumental, e deitou-se, tentando descansar o corpo e a mente. Adormeceu. Brenda estava sentada do lado de fora da casa da Rua Roma. Esperava por algo, não sabia exatamente o que. Ouvia barulho de água lá dentro. De repente, sua mãe chegou, agarrou-lhe o braço com dedos compridos demais, e unhas longas, e a levou em silêncio para dentro. Lá estavam todos escondidos. Brenda podia ouvir as respirações suspensas no ar. Perguntou à mãe o que significava aquilo e viu surgirem letras tremidas na parede. É tudo um jogo. Sua vez, diziam as letras. E de repente todos eles, a família Mariatti, alguns outros moradores da cidade e até mesmo sua própria mãe, olhavam para ela com olhos arregalados e um sorriso estranho, que parecia colado ao rosto. Deram as mãos em volta dela e começaram uma espécie de ciranda, os olhos fixos na fotógrafa no meio da roda. A dança crescia com movimentos cada vez maiores, gestos cada vez mais agressivos, até que os olhos arregalados que se abatiam sobre Brenda fossem tudo o que ela pudesse ver. E a música ficava mais alta, os sorrisos mais macabros, e tudo parecia mover-se em velocidade acelerada. E estava ficando difícil respirar, até que a casa inteira estremeceu e
Fazia muito tempo desde que Brenda tivera um pesadelo como aquele. Sentou-se na cama, ainda ofegante, sentindo os músculos doerem e as mãos latejarem como se de fato tivesse ficado sem ar. As costelas ardiam a cada suspiro, mas ela foi se acalmando, dizendo para si mesma que fora apenas um sonho. Apoiou a testa nos joelhos e só quando acalmou a própria respiração percebeu que não era a única. Estacou enquanto um arrepio frio percorria sua nuca ao sentir olhos esbugalhados a encarando, antes mesmo de virar-se para vê-los. E se virou e os viu. Os olhos eram de Henrico, mas o sorriso colado em seu rosto não parecia ser. Antes que ela pudesse gritar de susto, o garoto virou-se de costas num movimento quase robótico e saiu correndo. Havia uma gargalhada grave espalhada pelo ar. Brenda encarou o pequeno corredor enquanto sentia as pernas tremerem com medo e adrenalina e levou alguns segundos até que seus braços lhe obedecessem e finalmente batessem à porta. Trancou-a e esperou amanhecer, contando os minutos e as vezes que a maçaneta girava devagar como se quem quer que quisesse entrar no quarto não pretendesse acordá-la. O dia seguinte era o início oficial do evento e Brenda abriu os olhos sentindo-se devastada. Não conseguia lembrar do momento exato em que adormecera, mas sabia que já era dia. Parou de pé atrás da porta, tentando ouvir alguma coisa, e quando só o silêncio ecoava em seus ouvidos, abriu a porta e desceu as escadas. No andar de baixo, tudo em seu lugar, nenhuma migalha no chão. E ainda assim, ela se sentia observada. Fechou o zíper do moletom, pegou o tubo onde guardava 5 fotografias e saiu. Tinha decidido escolhê-las lá na hora de entregar e preencher as fichas que validavam como artista expositora. O ar estava gelado, parecendo pequenos cacos de vidro cortando-lhe o rosto enquanto ela caminhava a passos firmes, descendo a colina onde ficava a casa em que estava hospedada. Foi em direção ao que poderia ser o início de uma carreira artística consolidada. Assim ela esperava. O hall de entrada do museu estava equipado com café da manhã para os artistas finalistas e panfletos com a programação da semana de exposição. Durante algumas horas conversando com os outros artistas e explicando o conceito das composições que levara consigo, Brenda esqueceu-se da noite assustadora que vivera na casa da Rua Roma. Por volta do meio-dia, dirigiu-se à sala da curadoria com seu tubo de fotografias para finalmente escolher aquelas que fariam parte da exposição. Boa tarde, Brenda. Sente-se, por favor, e fale um pouco sobre sua obra. A mulher usava um crachá com o nome Sandra. Tinha uma voz monótona e um sorriso acolhedor. Boa tarde. Bem, Brenda abriu o tubo e retirou as 5 fotografias enroladas. Eu tentei fugir um pouco do meu habitual e... A pausa não foi proposital. Brenda espalhou as fotografias tamanho A5 pela grande mesa de madeira e sentiu seu coração acelerar. Sua boca secou e, ao tentar tocar as fotos, viu que sua mão tremia. As fotografias ali representadas não eram as que ela tinha levado. Em vez disso, uma foto de sua mãe, magra demais e de olhos esbugalhados, segurando-a pelo braço. Uma foto em que Brenda aparecia no centro da sala de estar da casa na Rua Roma. Sozinha, exceto pelo par de olhos sorridentes que a encaravam na penumbra. Uma foto de pessoas altas demais, magras demais, com sorrisos colados no rosto em posições grotescas. Uma foto de Henrico, com os braços mais longos do que o normal, tocando os cabelos de Brenda enquanto ela dormia. E, por fim, uma foto do corredor da casa, com todas as pessoas dançantes carregando o pequeno Henrico que parecia morto. Brenda engoliu em seco mais uma vez e olhou para Sandra. Algum problema, querida? O sorriso já não era mais acolhedor. Era também gutural e macabro. E antes que pudesse se dar conta, Brenda estava correndo colina acima para alcançar a casa da Rua Roma. O portão se abriu sem que ela encostasse a chave e lá ela encontrou Sheila com um olhar sereno e Raul inexpressivo encostado no canto da cozinha. Antes que pudesse abrir a boca, seus olhos encontraram o corpo de Henrico sem vida no chão. Joana, parada ao lado do pai, sorria. Brenda não conseguia entender. Sheila encarregou-se de pronunciar as palavras seguintes de maneira quase robótica. Não se preocupe, é apenas um jogo e é a sua vez. A mão da mulher apontava para um livro sobre a bancada.
Ao aproximar-se, Brenda viu longas histórias escritas, fotografias e recortes de jornal colados. O livro era um grande registro do que tinha acontecido, do que estava para acontecer. E de repente, vasculhando as páginas do velho livro, Brenda compreendeu. Sua mãe não tinha morrido num acidente trágico anos atrás, tampouco conhecera Sheila na biblioteca pública em que trabalhava. As duas haviam se conhecido através de um amigo em comum e desde então frequentavam juntas os mesmos rituais. Seus pais não haviam se separado por causa de problemas financeiros. Seu pai tinha fugido com medo dos rituais cada vez mais violentos aos quais a esposa se submetia. E por fim, ela, Brenda, crescera solitária e com interesses esquisitos, não porque isso fizesse parte dela, mas porque sua mãe a levava para reuniões e cultos quando ela era mais nova. Até que Sheila precisou se mudar e sua mãe sentiu-se cada vez mais sozinha. Simular um acidente não tinha sido intencional, mas veio a calhar quando ela teve que desaparecer. A amiga precisava de um favor. Tinha perdido o bebê, mas o queria de volta. Com o ritual, Joana nasceu forte e saudável, mas a segunda gravidez não foi igual. Sheila não se sentia bem e a mãe de Brenda tentava ajudá-la. Henrico nasceu, mas as almas que não tinham conseguido reter Joana tentavam puxá-lo de volta a todo instante. E desde então, alguém precisava ser oferecido em seu lugar. Tudo estava documentado, cada vítima, cada alma vendida. Brenda sentiu o ar à sua volta ficando quente com as pessoas que se juntavam para dançar ao seu redor. Olhou novamente para o livro e viu sua mãe, que havia entregado a própria vida de bom grado. A letra era dela, que jurou voltar quando o espelho se separava, os dois mundos se quebrasse. Antes que ela partisse, um último ritual garantiu que Sheila nunca tivesse que se preocupar com a vida de seu filho. Ninguém na cidade morreria enquanto os Mariachi tivessem o que queriam. Esse era o acordo registrado, e a isso todos dançavam. Brenda olhou em volta e viu os olhos arregalados e os sorrisos macabros todos voltados para ela. Carregavam o corpo delicado do menino numa dança ordenada, como se ele fosse uma marionete. Não havia concurso ou exposição. Tudo em sua vida acontecera para levá-la àquele momento. No rodapé da última folha escrita, uma mensagem de sua mãe. Alguns nascem adorando a vida, dizia a mensagem. Outros veneram a morte. Quem há de dizer que você não quis estar aqui hoje? Sentindo a respiração dos sorrisos dançantes se fechando ao seu redor, Brenda refletiu sobre suas escolhas. Ninguém a obrigara a se inscrever no concurso ou a contatar Sheila, muito menos a voltar correndo para a casa da Rua Roma depois de ver as fotografias. Ela quisera estar ali. Aquele era seu destino. Não restava muito tempo. Brenda assinou o próprio nome no livro. Finalmente, havia entendido. Era a sua vez. Fim. Bom, um conto com um plot twist, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.